Boa noite a todos, graça e paz, alegria muito grande poder retornar à casa de Deus. Os irmãos estiveram aqui ontem, outros que não vieram ontem estão hoje, o pessoal de casa nos acompanhando, estamos juntos, sendo igreja, sendo povo de Deus. Dando sequência à nossa série Família Blindada, estaremos de maneira específica tratando o tema Viva a Vida. Viva a Vida é o tema de hoje e farei a leitura do Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1, versículos 39 até o 44. Lucas, capítulo 1, versículo 39 ao 44. Diz assim a palavra de Deus. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: "Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi a sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria." Eu vou enfatizar essa última frase. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Por favor, se sente, meu irmão. Mantenha sua atenção aqui conosco, pessoal de casa. Vamos ouvir a bela palavra de Deus que hoje nos será ministrada. A vida é o primeiro dom que o ser humano recebe da parte de Deus. A vida é o primeiro dom que você recebeu da parte de Deus. Entendê-la como um presente divino nos permite enxergar a vida de uma maneira correta e entusiasta. Vida e família são assuntos intimamente ligados. Uma coisa dá sentido à outra. Família e vida são assuntos intrínsecos, assuntos que não se separam. Explorar esses dois temas de forma conjunta nos permite aprender valores importantíssimos. E é exatamente isso que vamos fazer nessa noite. Explorar o tema vida e família conjuntamente. O evangelista Lucas, escritor dessa passagem bíblica que eu acabei de ler com vocês, narra o encontro de duas grávidas. Duas mulheres grávidas se encontram nessa narrativa do evangelista Lucas. Uma delas é Maria, mãe do nosso Salvador, Jesus, e a outra, sua prima Isabel, mãe do profeta João Batista. Essa porção das Escrituras servirá de base para a nossa reflexão. E eu convido você, meu irmão e minha irmã, a queimar neurônio comigo, a fim de entender aquilo que Deus tem a nos falar sobre a relevância da vida. Por isso o tema dessa noite é Viva a Vida. Em primeiro lugar, nós podemos aprender com essa história a seguinte verdade, ou receber o seguinte conselho: valorize a vida. Em primeiro lugar,
essa história nos dá essa seguinte recomendação: valorize a vida. Lucas capítulo 1, mais precisamente o versículo 44, diz que o bebê que Isabel, uma das grávidas que eu acabei de falar para vocês, o bebê que Isabel carregava no ventre, sentiu alegria ao ouvir a saudação da mãe de Jesus, Maria. Pode parecer algo simplório, simples, mas quando o médico Lucas, escritor dessa porção da palavra de Deus, faz questão de narrar a agitação e o sentimento de uma criança que ainda estava na placenta da mãe, ele está dando uma informação profunda a respeito da vida. Essa descrição bíblica indica que havia uma pessoa no útero de Isabel capaz de sentir emoções humanas. Sabe o que isso está nos dizendo, meus irmãos? Essa descrição do evangelista Lucas nos revela que Deus nos vê como pessoas desde o momento que estamos no ventre da nossa mãe. Você não passa a condição de pessoa quando nasce. Deus não te vê como ser humano quando você sai da barriga da sua mãe e vai para os seus braços. A Bíblia faz questão de dizer que o que estava na barriga de Isabel era um bebê, uma expressão utilizada para ser humano, o que a ciência chama de feto, ou outro termo técnico, seja lá qual for, a Bíblia chama de pessoa, a Bíblia chama de criança, a Bíblia chama de bebê. Algo maravilhoso é detectar que aquela criança que estava no ventre de Isabel era capaz de sentir alegria, de sentir emoções. Meus irmãos, Deus não se relaciona conosco somente quando nos tornamos adultos, ou quando estamos entrando na adolescência. Deus tem negócio com a gente desde o ventre da nossa mãe. Diversos textos das Sagradas Escrituras afirmam que Deus se relaciona conosco quando ainda estamos sendo formados. Essa verdade está esparramada nas Escrituras. Eu poderia passar a noite inteira citando e recitando diversos textos, mas eu gostaria de citar pelo menos dois. Você que está em casa, vai aparecer na sua tela. O pessoal aqui que está comigo vai poder observar na projeção. Salmo 22, versículo 10. Veja como este homem usado por Deus fala a respeito da vida ainda no ventre. Fui colocado em teus braços assim que nasci. Desde o ventre de minha mãe tem sido o meu Deus. Desde o ventre da minha mãe. Este homem que escreveu o Salmo 22, versículo 10, está dizendo: quando eu ainda estava sendo formado, quando eu não tinha sequer a aparência de ser humano, Deus já se relacionava comigo. Ele já era o meu Deus, Ele já era o meu Senhor. O Salmo 139, versículo 15, também reforça a mesma verdade. Veja bem o que diz. Salmo 39, versículo 15. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Davi, o escritor deste salmo, está afirmando
que quando ele estava sendo formado no oculto, no lugar onde ninguém podia ver, lá na barriga da sua mãe, onde para o bebê é apenas um lugar escuro, Deus já o observava. Deus já participava da vida de Davi quando ele estava sendo formado na sua mãe. Meus amados, é muito importante reforçar essa verdade, porque acredite, de maneira sutil, ela vem sendo subvertida. De maneira sutil, pouco a pouco, a vida vem sendo depreciada, e uma das primeiras pseudo-verdades diz que nós não somos pessoas quando estamos no ventre da nossa mãe. Mas quando olhamos para a Bíblia, percebemos o quanto Deus valoriza a vida desde a sua concepção no ventre materno, desde a sua fecundação. É por isso que uma igreja séria, a igreja de Jesus, que defende a Bíblia, uma igreja conservadora e ortodoxa, combate veementemente o aborto provocado. Toda a igreja bíblica, ela vai combater o aborto provocado. Porque à luz da palavra de Deus, abortar equivale a matar crianças. Não se esqueça disso. O aborto provocado é um assassinato de crianças. É um assassinato infantil. Teologicamente, a gravidez não é uma extensão da mulher. Esse tipo de discurso é muito utilizado nos tempos modernos, onde a gravidez é considerada apenas uma extensão da mulher. Já ouviu a frase, meu corpo, minhas regras? Frase absurda, que afronta a palavra de Deus. Quem disse que o corpo é nosso? Quem disse que as regras são nossas? Segundo a palavra, a gravidez não é uma extensão da mulher. A criança, mesmo estando na barriga, segundo Deus, possui direito à vida. Somente o Criador tem o direito de matar. Somente Ele, que concede o sopro de vida, tem autoridade para tirar a vida. Uma vez me perguntaram, pastor, como é que a gente distingue um assassino de Deus? O assassino tira a vida. A Bíblia diz que Deus também tira a vida. A resposta é simples. Não precisa ser mirabolante. Um homem que tira a vida é assassino porque ele não deu a vida. Deus tira a vida e não é assassino porque a vida é dele. Eu e você não podemos tirar aquilo que não damos. Deus, por sua vez, é Senhor da vida. A irmã Ana, mãe de Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 3 a 6, ela faz uma poesia sobre isso. Ela diz que o Senhor é quem faz o homem descer à sepultura e o Senhor é quem faz o homem subir da sepultura. É o Senhor. Ele é o Senhor da vida. Somente Ele pode tirar a vida de alguém. Nós, réis mortais, não temos o direito de escolher quem vive ou morre. Não temos sequer o direito de tirar a nossa própria vida. Quanto mais tirar a vida dos outros. Meu irmão, quanto mais a gente se aproxima das Escrituras, a gente descobre que não tem nada nesse mundo. Por isso que Jó declarou, eu vim nu e vou embora nu. Eu não tenho nada. Verdade, irmãos. Nem esse fôlego que você cultiva nos seus pulmões é seu. A vida não é sua, a vida é de Deus. Todo ser humano
Eu e você, todos nós, temos o dever de valorizar a nossa existência e a existência dos outros. Jamais devemos apoiar qualquer tipo de interrupção da vida. Seja um aborto, seja um assassinato. Sabe aquela frase que está muito comum também? Bandido bom é bandido morto. Eu e você, como crentes em Jesus, não temos o direito de defender essa propaganda. Não temos o direito. Deus é Senhor da vida. Não podemos de maneira nenhuma contribuir com o nosso discurso ou com nossa crença, com essa ideia de que a vida pode ser interrompida por outros homens. Seja um aborto, seja um assassinato, seja um suicídio, o ser humano não tem o direito de interromper a vida. E um dos valores familiares que precisamos ressaltar nessa série de mensagens Família Blindada consiste na defesa da vida. Até porque, irmãos, na convivência familiar existe a seguinte premissa: um cuida do outro. Eclesiastes 4 diz: ai daquele que estiver só, porque se cair não tem quem o levante. Por isso que dois é melhor que um. Está falando do princípio da companhia, do princípio de viver em sociedade. Na sua família, um cuida do outro, um preserva a vida do outro, porque a preservação da vida é um valor proveniente da família criada por Deus. Portanto, meus irmãos, devemos viver com alegria cada minuto do nosso tempo. Precisa valorizar a vida que Deus nos deu. Valorize a sua existência. Nada de orar a Deus pedindo para morrer. Nada de desejar a morte sua ou dos outros, mesmo que tenham lhe feito mal. Nada disso. Vida precisa ser valorizada. É necessário proteger a vida. É necessário proteger a integridade física daqueles que nos cercam. Esse é o primeiro conselho que a palavra de Deus nos dá. Valorize a vida. Tem o segundo conselho que a gente aprende. Vai aparecer na tela. É o seguinte: viva com propósito. Viva com propósito. Em primeiro lugar, valorize a vida. Em segundo lugar, viva com propósito. Tem a ver com a história das duas grávidas se encontrando. Entenda comigo. A criança que Isabel carregava na barriga era o profeta João Batista. O profeta que prepararia o caminho do Messias. Ele seria o precursor de Jesus. Seria alguém muito importante. O versículo 15 de Lucas capítulo 1, quando o esposo de Isabel recebeu a notícia que sua mulher engravidaria, até porque a sua mulher era estéril, não podia ter filho, e o esposo dela era um homem avançado em idade, do ponto de vista humano não haveria qualquer possibilidade de haver uma fecundação em Isabel, mas ele escuta o anjo Gabriel no versículo 15 de Lucas 1, dizendo que sua mulher engravidaria. E enquanto o anjo Gabriel diz para Zacarias, o esposo de Isabel, que João Batista iria nascer, o profeta iria nascer daquela família, tem uma fala interessante do anjo, que eu quero chamar a atenção de vocês. O versículo 15 de Lucas 1 afirma que João Batista seria cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mãe. Percebe que coisa impressionante? Um bebê na barriga da mãe sentindo o que eu e você sentimos durante um culto.
Você que é batizado com o Espírito Santo, que sente esse calor poderoso no coração. A Bíblia diz que João Batista seria cheio do Espírito Santo na barriga da mãe. Mulheres grávidas, quando cultuam ao Senhor, elas não cultuam sozinhas. Os bebês que estão na barriga delas, eles também sentem a presença de Deus. Que coisa fabulosa! Isso não é um mito. Isso não é ciência, isso é palavra de Deus. João Batista sentiu o poder do Senhor na barriga da sua mãe. Deus tinha um propósito para aquele garoto. Deus tem um propósito para qualquer vida humana. Ninguém foi criado para simplesmente existir. Não fomos criados para vegetarmos, para dormirmos, trabalharmos, comermos e morrermos. Não fomos criados sem sentido. Deus, ao conceder o fôlego de vida, Ele estabelece um propósito. Se você estudar um pouco de ciência, o que eu vou falar aqui não é novidade, você vai perceber que você é um vencedor a partir da fecundação. Porque você disputou a vida com milhões de sementes humanas. Você é um vencedor. Deus te escolheu em meio a milhões de sementes. É só estudar um pouco de ciência para entender que você foi um vencedor desde o ventre da sua mãe. Que coisa maravilhosa falar isso. Deus não ia permitir que você ganhasse das outras sementes e entrasse ali no útero da sua mãe para viver simplesmente por viver. Deus tinha um propósito pré-estabelecido para a sua vida. Por isso, meus irmãos, não podemos viver simplesmente para acumular coisas. Nós não podemos viver em prol das conquistas pessoais. É muito bonito uma pessoa que termina a vida dizendo: olha, eu construí casas, eu tive muitas formações acadêmicas, eu fiz muitos amigos, maravilhoso. Mas essas coisas, irmãos, elas são secundárias. Existe um propósito maior para a sua existência. Acredite, Deus tem um propósito, Deus tem um negócio com a sua vida. Deus te pôs no mundo porque tem uma expectativa em relação a você. Você já parou para pensar que Deus tem expectativas em relação ao que você faz com a vida que Ele te deu? Deus me olha. Deus olha para a maneira como eu gasto o meu tempo. Deus olha para a tua agenda. Como é que você ocupa a sua agenda? Deus está observando. Muita gente procura nas conquistas da vida o sentido da sua existência. Tem um poeta cubano chamado José Martí. Ele afirmou o seguinte, na teoria dele: há uma coisa que um homem deve fazer durante toda a sua vida: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Meus irmãos, até agora eu só escrevi livro. Eu não consegui nem plantar árvore, nem tive filho. Na teoria de José Martí, está faltando duas coisas. Mas essa foi a teoria, a sugestão de um homem comum. Um homem comum, que procurava o sentido da vida. Não há nenhum problema, meus irmãos, em plantar, em escrever e gerar. Não há nenhum problema nessas três coisas que esse poeta recomendou. Mas é preciso entender que Deus tem planos para nós. Nós temos os nossos planos. Mas e os planos de Deus? Quais são os teus planos para o futuro? Mas quais são os planos de Deus para você? Você parou para pensar? Os planos de Deus estão previstos na sua palavra. Você sabia que nós vivemos para adorar a Deus? 1 Coríntios capítulo 10 afirma que tudo que nós fazemos aqui para glorificar a Deus. Fomos criados para adorar ao Senhor. Este é o primeiro sentido da nossa existência.
Salmo 150 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Quem tem vida tem o dever de adorar a Deus, por isso você está aqui. Você não está aqui porque não tinha outra coisa para fazer essa noite. Você está aqui cumprindo um propósito da sua existência, porque Deus te fez para adorá-lo. Você que está em casa me assistindo, Deus te fez para adorá-lo. Existem outras razões pelas quais Deus nos criou. Posso citar mais uma delas. Vivemos para compartilhar o amor de Deus com outras pessoas. Vivemos também para pertencer à igreja e nos envolvermos com ela. Você sabia disso? Que Jesus criou um grupo chamado igreja. E ele diz que todo aquele que se rende é membro desta igreja e precisa se envolver com esta igreja. Qual é o teu grau de envolvimento com a igreja? Não estou falando com o prédio, estou falando com a missão que o grupo de pessoas que congrega nesse prédio incorpora. Qual é o teu grau de envolvimento? Como dói no meu coração, irmãos. Eu sou pastor há quase 20 anos. Como dói no meu coração quando eu escuto alguém me dizer que vai dar um tempo de se envolver na igreja. Meu coração dói, porque a pessoa não entendeu porque ela existe. Eu não posso me privar de servir na igreja, porque Deus me fez com esse propósito. Os dons que eu tenho, eu conheço os dons que eu tenho, você tem dons. Existem para servir no reino de Deus. Queridos irmãos, nós também fomos criados para trabalhar para Deus. O quanto temos trabalhado para Deus? Se não atentarmos para essas coisas, nossas vidas não farão o menor sentido. Acho que eu já contei aqui a história de um grande amigo meu. Era uma ovelha que eu cuidava, um idoso. Eu era um garoto, eu tinha 21 anos de idade. Pastoreava com 21 anos. E era um idoso, tinha idade para ser meu avô. E ele me olhava com muita admiração, eu percebia isso. E um dia ele me falou: sabe por que eu admiro o senhor? Ele me chamava de senhor. Nem precisaria. Mas ele se dirigia assim para mim: sabe por que eu te admiro? É muito mais uma frustração que eu tenho com a minha vida, porque eu me converti faz pouco tempo. Não que Jesus não me aceite na minha idade avançada. Claro que Ele me aceita, eu sirvo. Mas eu percebi o quanto eu desperdicei os meus dias, e isso me frustra. Eu sei que eu serei salvo em Jesus. Ele me ama na idade que eu tenho, mas eu poderia ter aproveitado melhor a minha existência. Você quer chegar no final da sua vida sem frustração? Gaste os teus dias na presença de Deus. Sábio Salomão, o homem mais sábio que esteve entre nós, muito mais sábio do que Albert Einstein, que eu citei ontem, muito mais sábio que Freud, muito mais sábio do que qualquer outra figura científica. Ele declarou o seguinte: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venhas dizer, não tive neles contentamento. Salomão está dando um conselho para a gente: aproveite a sua vida para você não se frustrar, porque senão vão vir maus dias e você vai dizer, eu desperdicei minha vida. O apóstolo Paulo estava prestes a morrer degolado, era uma morte trágica, iria morrer sem um parente, iria morrer sem um centavo no bolso, mas a maneira como ele escreve suas últimas palavras é impressionante. Sabe o que ele diz? Eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Paulo morreu degolado, sem um centavo no bolso, sem uma casa própria, morto injustiçado, mas não morreu frustrado.
Deus não quer que no final da sua vida você seja alguém frustrado. Aproveite cada minuto do seu tempo, aproveite. Eu sempre comparo essa questão do aproveitamento da vida para servir a Deus com a maneira como a gente cultiva relacionamentos com pessoas que a gente ama. Se a gente não cultivar relacionamento com quem a gente ama, o dia que a gente perder se alguém morrer, a gente vai ter um sentimento de desespero. A gente vai dizer, puxa vida, eu poderia ter aproveitado mais. Eu poderia ter abraçado mais, beijado mais, conversado mais. Eu perdi, agora a pessoa morreu, não tenho o que fazer. É diferente quando você perde alguém que você cultivou um bom relacionamento. Você perdeu, mas não tem qualquer frustração. Não, eu estou sentindo saudade, mas eu aproveitei os dias de quem eu amava. Da mesma forma com Deus, aproveite os seus dias servindo a Deus, para que não haja frustração no seu coração. Valorize a vida, tanto a sua como a dos outros. Seja um defensor da existência. Somente Deus tem o direito de fazer, viver e morrer. Que o amor pela vida nos faça refletir os motivos pelos quais existimos. Estamos neste mundo para cumprir a vontade do nosso Criador. A vontade divina é nós e nosso lar, servindo ao Senhor, preservando e defendendo a vida de todo o nosso coração. Vamos ficar em pé, irmãos, por gentileza. Vamos orar, vamos conversar com Deus. Você que está em casa, você vai orar comigo. Meus irmãos, quantas pessoas morrem diariamente? Não é só por causa da Covid. Quantas pessoas que nós convivíamos ano passado, que hoje nós não convivemos, porque deram adeus a essa vida. Como disse o irmão Tiago, a nossa existência é como um vapor, é como uma neblina da manhã. Ela aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece. De vez em quando eu faço um pedal com alguns amigos. Quando esse pedal é feito de manhãzinha, a gente sai com a neblina. Mas em pouco tempo a neblina desaparece. Assim é a vida. A vida desaparece rápido. Então por isso que a gente tem que aproveitá-la. Aproveite. E aproveitar a vida não é fazendo o que você quer ou pensa. Essas coisas são vazias. Aproveitar a vida é entregar toda a sua existência para cumprir os desígnios de Deus. Valorize a vida, valorize a sua existência. Eu vou orar para que Deus tenha compaixão das suas crises. O momento de oração é muito importante porque é um momento de desabafo. A gente escancara para Deus o que a gente está sentindo. A gente está numa espécie de divã, dizendo para Deus tudo aquilo que nos perturba. E Deus, ele é observador, ele nos observa. Ele ouve, ele capta. E quando você não consegue se expressar, ele faz uma leitura do seu coração. Quando você não conseguir falar para Deus em oração tudo aquilo que você gostaria, fique tranquilo, Deus avalia a sua intenção. Quando não sair palavras, então fique em silêncio e apenas sinta. Deixe que suas lágrimas falem por si mesmas, porque Deus vai ouvir e Ele vai tratar você. Você vai se sentir melhor. Esse é o momento da gente orar. Orar por aquilo que aprendemos na palavra, orar pelos doentes, orar pelos desempregados, orar pelas famílias, orar por aqueles que necessitam de um milagre. Presente o seu pedido a Deus. Se for da vontade dEle, você pode sair daqui com a resposta que você tanto aguarda. Maravilhoso Senhor, a Ti dirigimos os nossos pensamentos. Nossos sentimentos estão postos diante do Teu altar, porque o Senhor, Ele nos escuta, o Senhor é aquele que nos observa. Lemos na palavra que ainda estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, vivíamos sob escuridão,
sequer tínhamos o raciocínio que temos hoje. E o Senhor já nos observava atentamente. Meu Deus, o Senhor observava o nosso corpo sendo formado. O Senhor observava e nos observa, porque tem grande ternura por nós. E nesse momento, meu Deus, nós abrimos o coração por meio da oração da fé. Oramos para que possamos aproveitar a nossa existência com qualidade na Tua presença. Não queremos passar por essa vida sem deixar um legado espiritual. Não queremos terminar a nossa existência frustrado. Não. Nós queremos, ó Deus, concluir a nossa jornada com a certeza que fizemos o nosso melhor. Doamos o nosso melhor para Deus. Nós somos devedores, Senhor. Nós te devemos tudo que temos, te devemos tudo que somos. Por mais que nós tivéssemos 2, 3 ou 7 vidas, ainda seríamos devedores. Como não temos muitas vidas, nós queremos oferecer a vida que o Senhor nos entregou. Oferecer o tempo, oferecer os nossos dons, oferecer os nossos talentos, oferecer as nossas convicções. Que o Senhor nos ajude, meu Senhor, a valorizar a vida, tanto a nossa como a dos outros. Que jamais possamos concordar com ideias de interrupção da vida, seja relacionada ao aborto, ao suicídio, assassinato, ou outro tipo de ação que interrompa a vida. Que nós sejamos defensores daquilo que a palavra do Senhor nos apresenta. Meu Deus e meu Pai, eu quero também aproveitar essa oração para apresentar as nossas muitas questões e problemáticas. Meu Deus, existem coisas que nós conseguimos resolver, mas tem coisas que são difíceis demais, Senhor. O Senhor sabe o nosso alcance, tem coisas que nós não conseguimos resolver. Existem nós que nós não conseguimos desatar. E quando nos deparamos com cenários como esse, o que nós podemos fazer é orar. E nós oramos, nos entregamos em fervente oração, para que o Senhor se convaleça de nós e nos abençoe com sua graça e compaixão. Abençoe os que estão doentes, os que estão gravemente enfermos, que sobre eles repouse a mão milagrosa e curadora do Eterno. Aqueles que necessitam de um milagre, aqueles que estão num verdadeiro labirinto sem saída, que o Deus que abre o mar, que o Deus que abre o rio, que o Deus que acalma a tempestade, se revele àqueles que necessitam de uma obra sobrenatural. Abençoe aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com problemas de natureza econômica. Pai, no nome de Jesus, que sobre eles esteja a tua bênção também, a bênção da provisão, porque o Senhor, segundo as suas riquezas em glórias, é poderoso para suprir todas as necessidades por meio de Cristo Jesus. Abençoa, meu Deus, as questões sentimentais, aqueles que sofrem por algum tipo de relacionamento, seja relacionamento familiar, relacionamento amoroso, que o coração dessas pessoas encontre consolo e paz na tua presença. Maravilhoso Deus, nos abençoa o pessoal que está aqui comigo no culto presencial, abençoa o pessoal que está em casa, os nomes que estão sendo citados para que sejam tocados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, e desde já te agradecemos, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém.